Aloha, galera! Vamos começar a falar de fato agora sobre a história do Manauí, porque a gente já viu no último vídeo sobre onde ela está localizada na sequência dos contos, certo? Então agora vamos entrar direitinho em cada item dessa história e vamos entender o que é essa metáfora. Lembrando que eu, humildemente, compartilho o que eu acredito que seja relevante à minha interpretação, mas tem várias outras pessoas, né, fazendo interpretação dessas histórias desse livro tão poderoso aí na internet, e você pode pesquisar e quem sabe você também pode contribuir com a sua interpretação. Deixa comentário aí, tá bom? Ou manda mensagem. Então, como é que a história começa? O Manauí vai cortejar duas irmãs gêmeas e o pai diz que ele não pode se casar com elas a não ser que ele saiba o nome delas. E ele tenta descobrir e não consegue. Então vamos entender. Primeira coisa, como assim? Esse homem quer duas mulheres? Como é que é essa história aí? Não, não é isso. Essa metáfora fala sobre a natureza dual feminina. Então, dentro de cada mulher, e também os homens têm isso, mas as mulheres têm muito evidente. E a natureza dual não precisa ser só duas, pode ser um monte, pode ter, essas duas podem se refletir em várias outras, pode se detalhar em várias outras. A gente tem, por exemplo, uma figura que a gente apresenta ao mundo e a gente tem uma mais profunda. Algumas vezes essas coisas são antagônicas. Então, por exemplo, eu posso ser extremamente calma, sabe? Falar pausadamente, baixo. Eu posso não, ao mundo, né? Aos olhos do mundo, eu posso não revelar que dentro de mim tem essa calma, sim, porque senão ela não existiria aí para o mundo, eu não conseguiria apresentá-la, mas dentro de mim também tem uma ansiosa, ou tem uma um pouco mais violenta, tá? Que se manifesta de vez em quando. E os homens que assistirem esse vídeo vão entender, porque eu acho que às vezes eles detectam isso mais facilmente nas suas parceiras do que nós mesmas detectamos em nós, né? Uma outra coisa, por exemplo, eu gostaria de, sei lá, ser super bem orientada, focada, sabe? Ter um plano e ter um foco. Mas, e até eu tenho durante um tempo, mas eu também tenho uma, sei lá, desorganizada ou uma pessoa que é mais relax dentro de mim e de vez em quando uma atrapalha a outra. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós não somos assim, tipo, ou eu sou só organizada, ou eu sou só bagunceira, ou eu sou só inteligente, ou só ignorante, ou eu sou só bonita, ou só feia. Eu tenho as duas características dentro de mim, que se manifestam em momentos diferentes. E identificar essas características é nosso trabalho. Antes que a gente queira se relacionar com alguém em plenitude, a gente precisa saber os nossos nomes. E aí nós precisamos fazer esse exercício de autoconhecimento. Como é que eu sou? E como é que eu sou de vez em quando? Então, a gente precisa descobrir essa natureza dual, representada na história pelas duas irmãs gêmeas. Muitas vezes antagônicas, mas outras vezes não, tá? Então, a gente não precisa exigir de nós que nós tenhamos sempre o mesmo tipo de resposta, ou que a gente saiba, que a gente seja sempre do mesmo jeito, porque nós mesmos somos humanas e somos antagônicas. E é natural, não precisa se sentir mal a respeito disso, porque faz parte da natureza das mulheres ter essa coisa dual. E esse dual ainda pode se fragmentar em várias outras partes. Então, né, não precisa ser assim extremos, tá? Pode ser de um lado você pode ter um extremo e depois você pode ter uma coisa meio intermediária de característica. E aí essa característica também vai se dividindo em outras menores, que vão se apresentando de acordo com a situação que a gente vive. O importante agora, não interessa para nós se a gente está certo ou errado. O importante para nós é identificar, porque a gente vai lembrar lá da história da Vasalisa que a Baba Yaga ensina para ela que o importante é saber usar os elementos, saber separar isso daquilo e saber usar depois, aplicar depois. Então, às vezes, o que a gente precisa é realmente ser um pouco agressiva se você estiver sendo
ofendida na rua, se você estiver sendo, se for uma legítima defesa, talvez isso não seja ruim, certo? Às vezes, um pouco de ansiedade ajuda, às vezes, muita calma atrapalha. Então, não vamos nos condenar pelas características que a gente encontrar em nós mesmos. Nós vamos identificar. Depois, a gente vai também aprender a usar cada um em cada lugar, né? Que a gente até já viu como é que faz isso lá com a Baba Yaga. Mas aí a gente vai colocar em prática, tá bom? Então, na sequência, então, a gente viu o quê? O que são as duas irmãs gêmeas, a nossa natureza dual, saber identificar. Eu vou passar alguns exemplos, alguns exercícios também no próximo vídeo para ajudar quem quiser entrar nessa investigação psíquica. E o Manauí que não sabe os nomes. Porque quem que é o Manauí para nós, né? Lembra? Todos os personagens fazem parte da mesma psique. Tá bom? Beijo, gente. Até amanhã.